A palavra, ela fala, bem dizer o Senhor em todo o tempo, que seja dada o louvor para o Senhor em todos os tempos. Gloriar-se no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Ouvirão o nome do Senhor. Engrandecei o Senhor comigo, todos que exaltemos o nome do nosso Senhor, porque o nome do nosso Senhor é grandioso. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Davi falou que ele buscou o Senhor e o Senhor acolheu a ele. Livrou ele de todos os temores, livrou ele de todos os medos. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai o Senhor e será iluminados, porque Jesus é a luz do mundo. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame, porque você está com Deus. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Davi clamou pelo Senhor quando ele estava aflito, e o Senhor livrou ele. O Senhor livrou ele de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor das pessoas que temem a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus quando vai fazer alguma coisa fora dos mandamentos de Deus, o Espírito Santo traz o temor a Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi, ele falou que provai e vê que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todos os tempos. O Senhor era bom com os povos no passado e é bom nos tempos de agora. O Senhor é bom em todos os tempos. Bem-aventurado o homem que se refugia no Senhor. Bem-aventurado, homens, mulher, quando a Bíblia Sagrada, ela fala em homem, está falando em mulheres também, quando se refere em homens. Bem-aventurado os que temem o Senhor. Temei o Senhor vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem, nada falta para as pessoas que temem o Senhor. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. As pessoas que buscam o Senhor, nada faltará, porque o Senhor não deixará faltar. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? O temor do Senhor não é ter medo do Senhor. O temor do Senhor é cumprir os seus mandamentos certo. Quem é o homem que a vida e quer longevidade para ver o bem? O homem quer uma longa vida para ver o bem, mas para isso tem que cumprir os mandamentos do Senhor e temer o Senhor na terra. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreia a língua do mal, refreia a língua de falar coisas que não devem, de falar das pessoas que não devem. Refrear a língua, refrear os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Davi, que escreveu esse salmo, naquele tempo, Davi já via muitas coisas acontecendo. Ele fala para as pessoas refrear a língua
Aparta do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha por alcançá-la, empenhar por alcançar a paz com todos. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, sobre as pessoas que são justos com Deus, verdadeiros com Deus e cumprem seus mandamentos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os ouvidos de Deus estão abertos ao clamor das pessoas que falam a verdade. Jesus e Deus, eles ouvem oração das pessoas na terra, mas eles respondem segundo o coração verdadeiro com Ele, porque Deus sonda o coração das pessoas e o pensamento. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. O Senhor, Ele sempre está contra quem pratica o mal. O Senhor não aceita a maldade na terra. Para lhe extirpar da terra a memória, clama o justo, e o Senhor os escuta e livra de todas as suas tribulações. As pessoas que são justas e verdadeiras com Deus, clama a Ele, e Ele livra de todas as tribulações. Como Davi clamou a Deus, e Deus livrou ele de suas tribulações. Assim Deus faz com os povos nesses tempos. Quem clama o Senhor, Ele livra das tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. É o Senhor que está perto das pessoas que têm o coração quebrantado por Ele e salva as pessoas de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições das pessoas, mesmo que sejam justos e verdadeiros com Deus e cumprem seus mandamentos, mas mesmo assim tem aflição. Muitas são as aflições, mas Deus livra de todas. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Deus preserva os ossos justos, nenhum sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Quem odeia as pessoas que falam a verdade e o justo serão condenados. Serão condenados quando Jesus vier julgar o mundo. Jesus, Ele julgará o mundo, e as pessoas que são maldosas, de coração mau, serão condenadas. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. As pessoas que confiam em Deus não serão condenadas. Essas terão a salvação da alma. O Senhor resgata a alma dos seus servos. O Senhor resgata a alma, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum será condenado das pessoas justas que cumprem os mandamentos de Deus na terra. Não serão condenados e terão a salvação, a vida eterna com Deus, e irão morar nas mansões celestiais que Jesus prometeu. Ele prometeu que ele ia preparar um lugar, mas esse lugar já está preparado há muito tempo. Jesus está esperando que mais pessoas se arrependam dos seus pecados para poder entrar morar nas mansões celestiais, na terra prometida por Deus, na Nova Jerusalém, na terra de Canaã. Deus está esperando que as pessoas se arrependam dos pecados e se entreguem para Ele. Jesus ainda não veio, porque está esperando que mais pessoas se arrependam dos pecados, mas
quando as pessoas morrem na terra, sem se arrepender dos pecados, perde a salvação da alma, porque só existem dois caminhos, o caminho estreito, que leva para o céu, que leva para a salvação, e tem o caminho largo, o caminho do mundo do pecado, que leva para o inferno de fogo. Deus chama as pessoas que se arrependem dos pecados enquanto é tempo de arrependimento dos pecados na terra. Deus chama que se arrependem. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã não pertence a nós. Amanhã pertence somente a Deus. Somente a Deus pertence o amanhã. Glórias e glórias a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio direto alto pelo Espírito Santo de Deus.